Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à parte 2 deste podcast Jornada Maestria. E aí eu vou começar com a minha clássica, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas que você vai ver ou ouvir toda essa história que a gente vai te contar, tá? Nesta parte 2, é a parte 2 de Fernanda Godoy, que já tá na parte 1, contou toda a vida dela, então se você não ouviu, não viu, vai lá, volta, assiste, que senão você vai ficar talvez um pouco descontextualizada, tá? Então, bom, ou assistir esse daqui primeiro, depois volta lá, tanto faz, a ordem dos fatores não altera muito o produto, tá? Então, essa segunda parte, o que a gente faz? A gente conta histórias, é isso. E aí, histórias de sucesso, aprendizado e tretas, que é a parte que eu mais gosto. Mas não assusta, tá? As pessoas, por favor. Tenta manter um pouco, né? Vou tentar. Só pra, né, de repente, para as pessoas não irem embora, assim. Traumatizarem. Traumatizarem. Não, de repente as pessoas estão afim de um thriller mesmo. Então tá bom? Todo mundo já tá sabendo? Então tá bom, bora. Então vamos lá. Pois não, senhora. Eu sempre começo com a história feliz, né? Pra gente não traumatizar a pessoa lá do lado tanto assim, né? Porque a gente nunca sabe se a outra pessoa tá com a terapia em dia. Entendi. Então você tem uma história muito feliz ou de sucesso que você aplicou ou design de aprendizagem, ou de repente você usou o design de serviços para aprendizagem ali, numa história que de repente você estava com uma expectativa até nem tanto otimista e deu super certo, você falou, nossa, legal. Na verdade, eu tenho muitas histórias bacanas, assim, legais. Mas, assim, eu vou primeiro fazer um resumo de uma coisa que eu acho que é muito importante, assim. Quando lá no primeiro vídeo eu falava assim, segue o flow e coisa e tal, por que eu falo isso, né? Porque justamente seguir esse flow me deu a possibilidade de conhecer muita gente legal. Muita gente legal. E de diferentes lugares, de diferentes gerações, com diferentes contextos. É muito legal isso, né? Então, o meu trabalho me permitiu acessar gente muito legal. E aí eu vou começar por um trabalho que eu acho que foi interessante, que foi a Terra. A Terra, eu estava fazendo, eu fiz alguns cursos para a Endeavor. Eles tinham lá um programa de um patrocínio, então eles nos chamaram para auxiliar a fazer alguns cursos para o mercado. E quando a gente fez esses cursos, né, que a gente foi roteirizar, a gente usava a nossa metodologia de aprendizagem. E isso era muito diferente do que tinha nos outros cursos da Endeavor. E aí, então eu falei assim, gente, vamos fazer uma coisa? Como lá o pessoal roda muito, né, porque tem muito estagiário e as pessoas vão para outros empreendimentos, essas coisas todas, mas tinha um pessoal focado lá na educação. E aí eu falei, vamos fazer o laboratório? Vamos fazer o workshop? Para vocês entenderem por que eu estou propondo fazer desse jeito. Porque muitas coisas eu proponho e as pessoas falam assim, não, acho que isso é estranho, está fora de ordem e tal. Eu falo, as pessoas falam isso porque elas não sabem da metodologia. Elas não conhecem como a gente pode facilitar a aprendizagem de um adulto. Então a gente fez esse workshop e tal. Foi Poucas muito pessoas legal. conhecem, né, na verdade. Poucas pessoas conhecem. E você sabe que depois de um tempo vivendo as dificuldades com isso, toda vez que eu começo um projeto numa empresa, eu começo por isso. Nem que eu tenha que dar de graça o workshop, mas isso evita muitas etapas que as pessoas não compreendem porque a gente está fazendo pesquisa, porque a gente está levantando coisas e tal. Muito bem, foi tão legal que aí eles mudaram o modelo de educação deles lá. Inclusive os cursos eram todos pagos, eles passaram a ser todos gratuitos. Olha! Naquele momento, porque eles entenderam o seguinte, o negócio da Endeavor é fomentar o empreendedorismo, né? De alguém que pode ter um impacto social grande, em escala, e gerar muitos empregos e coisa e tal. O negócio deles não era vender curso, eles precisariam que as pessoas fizessem curso para que eles tivessem mais empreendedores, para que eles pudessem mentorar e que pudesse ter um impacto no país. Esse é o papel deles. Então, eles revisaram o lugar da educação, né? Era muito importante, mas era muito importante para que eles conseguissem, que as pessoas conseguissem fazer o que eles precisavam, né? E foi tão legal isso, que aí trocaram as pessoas e, enfim, as pessoas foram promovidas, outros foram para outras empresas e tal. E aí tinha um novo time. E aí eles falaram, cara, a gente precisa que você faça aquele workshop de novo. Porque essas pessoas que estão aqui, elas não sabem daquilo.
Era tudo gente nova. Nessa Legal. turma, eu falei, bora, vamos fazer. Nessa turma entraram 2 pessoas que não eram da Endeavor. E que eram justamente as 2 pessoas que estavam testando o modelo da Terra. Na verdade, eles estavam começando com o negócio. Eles estavam com a primeira turma de UX, né? O Leandro e o Cláudio na época. E ao longo do workshop, eles foram pensando, então quer dizer que se eu fizer assim não funciona, mas se eu fizer assado funciona? No final das contas, o que eles foram fazendo durante o workshop foi modelar o modelo de educação da Terra naquele momento. E assim, a Terra já estava nascida, ela foi só se desenvolvendo, foi muito legal. Mas por que eu estou contando essa história? Porque eu fiquei muito tempo trabalhando, desde as empresas que eu conhecia, eu estava atuando em grandes empresas, mas grandes empresas de um mercado mais tradicional, que estavam adotando a digitalização, a economia digital e tudo mais, mas não era quem estava dirigindo a economia digital. Eu não estava falando com startup, eu não estava falando com novas empresas, com novas tecnologias e tal. E eu queria muito entrar nesse mundo, mas lembra das bolhas? Essa era uma outra bolha. A Endeavor me permitiu fazer isso, e aí eu fiquei muito próxima dos meninos, comecei a fazer os workshops dentro da Terra para os facilitadores, para sustentar o modelo deles. E o que eu falo é que a Terra me permitiu conhecer as pessoas que eu gostaria de ter conhecido. Ai, que declaração de amor! Eu já aceitei, né? É isso mesmo. É isso mesmo. E é muito real isso, porque eu vi essas pessoas, mas assim, eu não falei a minha idade no primeiro, né? Tá bom, eu tenho quase 60 anos, eu tenho 56 anos hoje. Então é muito difícil você atravessar gerações, porque existe sim a bendito do etarismo, e porque às vezes você está em outros ambientes. Eu tô num nível de carreira que eu estou falando com o CEO, mas estou falando com o CEO, não é o CEO fundador, né, de uma startup, é o CEO de uma grande empresa. Esse é um cara velhão, mais velho que eu, inclusive. E com outras cabeças, outras visões e tal. E eu lá vendo, tentando mergulhar, tentando estudar, e acesso isso fora do Brasil, mas não acessava aqui. Então foi muito legal. Então acho que essa foi uma história bem bacana. Legal. De ver o negócio nascendo e ser tão legal. Sim. E depois de conhecer essas pessoas super legais. Fofinha. Tem uma outra história que eu acho que é de sucesso, que é bem... Aí tem várias, né? Mas assim, tem uma que faz alguns anos, que foi numa indústria tradicional, numa indústria automobilística, e que eles tinham uma universidade corporativa, mas a indústria tem vários polos, né, de automóveis, esportivos, utilitários, caminhões e tal. E a unidade de automóveis tinha uma dificuldade enorme de interação com o pessoal da universidade corporativa. E eles não conseguiam, a universidade corporativa não conseguia implementar nada de novo, tal. Então estavam sempre com os mesmos treinamentos. Assim, pra vocês entenderem, a indústria automobilística, ela vende os seus carros em concessionárias. As concessionárias não são da indústria automobilística, elas levam a marca, mas é como se elas fossem franquias, né? Então elas têm um dono, elas têm a obrigação de passar pelos treinamentos, mas ao mesmo tempo, se o treinamento não for legal, eles, na associação deles, eles falam assim, não é bom, não quero fazer, né? Então, na verdade, é a ponta que executa a estratégia definida pela indústria, só que é de um outro dono. Então, você não tem só que qualificar, você tem que influenciar esse cara a executar a sua estratégia. Então, né? Complexo. É complexo. E eles já tinham um programa, um conjunto de treinamentos que aconteciam, tal, mas as pessoas estavam muito não gostando, as avaliações não estavam legais, estavam dizendo que era sempre mais do mesmo, não sei o quê. E aí eles me chamaram para fazer o trabalho lá. Mas o maior desafio não era refazer os cursos. Isso, quem chamou sabia que a gente poderia fazer tranquilamente. O maior desafio era conseguir conquistar o cara da indústria. Porque o cara estava indócil, porque nada funcionava, não sei o quê, então não quero. Sim. E tem uma resistência, né? Sim. É bem... Pessoas. Sim. Você vai entrar ali com uma coisa nova, que o cara vai ter que mudar o jeito de pensar, o comportamento e tal. E às vezes tem a resistência daquela questão política que a gente estava falando, tipo, é você que está na direção do negócio, então eu não quero você. E aí eu vou dificultar seu caminho. Então, e eu cheguei lá, como sempre, tô sabendo de nada, e a gente foi estudar qual era o problema, foi conversar, e a gente realmente acredita na cooperação. Então a gente realmente, por mais que eu tenha um skill especialista em alguma coisa, que eu sou a consultora de alguma coisa, eu vou te ouvir, cliente. Porque por mais que eu saiba de tudo, talvez, com muita certeza, você saiba mais de algumas coisas que eu não sei, mas você com toda certeza sabe mais do seu negócio do que eu, né?
E nessa de ouvir e tal, o cara se sentiu ouvido, ele se sentiu, na verdade, ele sentiu que a gente estava usando as informações dele para construir, de fato, não estava só ouvindo porque tem que fazer uma reunião com o cliente, entendeu? E, cara, essa é uma Isso mistura, muda, né? essa foi uma mistura de história boa com história ruim. Por quê? Porque Eu também nunca tenho uma história só boa, uma história só ruim. não tem. Essa é a vida. Não é a vida. Por quê? Porque deu tão certo que o cara se apaixonou pelo nosso trabalho. E aí o pessoal da universidade corporativa começou a ficar com ciúmes da gente. Mas foram eles que trouxeram a gente, entendeu? Mas eles não sabiam que você ia cativar tanto assim. Era só pra você fazer o seu trabalho e ir embora. Você não entendeu a mensagem. Cara, e foi muito louco porque os resultados que a gente foi medindo o resultado de avaliação, o resultado de entrega lá na ponta, da estratégia, a própria avaliação de reação, sabe? O quanto que as pessoas curtiam ou não o que a gente fez. A quantidade de horas de treinamento diminuiu, mas a eficiência aumentou. Que legal. Foi muito legal. Então, assim, cara, uau, e era um projeto de 78 cursos. Mas não era só criar os cursos, era formar os facilitadores. Por quê? Porque eu estava criando o curso, mas eles tinham os consultores que eram os facilitadores que iam. E eram facilitadores que estavam acostumados a dar aula. E aí eu estava falando de andragogia. E aí foi muito legal, porque como a gente ficou alguns anos com eles para poder fazer isso, eu pude perceber que esse processo de ir aprendendo, até você introjetar de fato, leva 2 anos. É qualquer coisa? A facilitação. Olha. Talvez para outras coisas seja um tempo maior ou menor, mas para facilitação... Demora 2 anos. 1 ano e meio a 2. Por quê? Porque a pessoa... Eu falo que ela assim, tem o ouvir, entender, aceitar, tentar fazer... E fazer. Fazer e fazer direito. Então, você não sai fazendo lindo de um dia para o outro, mas você sai fazendo. E às vezes tem coisa que você acha que você está fazendo, mas você não está fazendo. Então, a gente fazia workshops contínuos com os facilitadores, né, com os consultores, e eu me lembro de um, claramente, que o cara falou assim, agora estou ótimo, maravilhoso. Então, tá, e a gente foi fazer uma história assim, dele apresentar o projeto. E aí ele começou a apresentar do jeito que ele estava fazendo e tal, e aí no meio da apresentação, ele lá no meio, falando mesmo, ele parou e falou, né, não estou fazendo andragógico, né? E eu tava vendo isso, mas, né, assim, eu falei, pronto, agora nunca mais você erra. E vai ser muito legal, foi muito legal. Sim. E ele só se tocou fazendo, assim. E é isso, né? Então, ver esse desenvolvimento, ver esse florescimento das pessoas... É muito legal. É muito legal. Eu também acho. Muito legal. É a minha pira também, é muito legal. Assim. Por isso que o evento presencial, ele é tão importante. Porque é isso que você falou, assim, uma coisa é você ver o conteúdo, você até consegue aplicar logo no dia seguinte, mas é muito mais efetivo você ir num evento que é focado para isso, onde você vai colocar em prática os ensinamentos e ainda por cima vai ter oportunidade de ser corrigido, né? Corrigido no sentido de saber se você está fazendo da melhor forma, ou se você pode aprimorar ainda alguma coisa. Então, eu aprendi tudo ali na prática, na experiência e vamos nessa. Mas depois que eu te conheci, eu vi um bocado de coisa que até hoje, quando eu vou construir aula, que eu vou... Até hoje, juro. Semana passada eu fiz uma apresentação, né? Exclusiva para um cliente e eu saí e aí veio, sabe? Quando faz esse download, assim, de aprendizados. Nossa, não, pera, eu acho que precisa ser mais interativo, pedir para eles colaborarem mais, porque daí eles percebem que é diferente, né? Então, é muito louco. E é maluco porque, assim, quando a gente sabe de algum assunto, a gente tem uma ânsia de palestrar sobre isso. Só fica a gente falando assim, blá, blá, blá. Blá, blá, blá. E cansa. E assim, é doido, porque depois que você sabe disso, óbvio que vão ter situações que você vai ficar ali palestrando. Sim. Você precisa passar o conteúdo. E inclusive esse foi um insight, assim, dessa última palestra. Porque eu fiquei tanto tempo falando e eu falei assim, nossa, sabe quando eu tô cansada? Eu não queria mais falar, eu queria ouvir. E aí, assim, fiz errado, sabe? Tipo, devia ter. Aí foi daí que eu veio fazendo esse download. Eu falei assim, nossa, da próxima vez eu preciso pedir isso aqui, que eles participem. Essa parte eu também vou pedir para eles colaborarem, né? Bru, e tem uma coisa, você falou aqui uma frase linda, né? Que é assim, puta, fiz errado. Não fez errado. Sabe por quê? Porque não tem exatamente o errado. Porque a gente aprende de qualquer jeito. É verdade. Senão a gente não estaria aqui. A gente aprendeu na escola com bons e péssimos professores. E quando a gente fala de facilitar, é esse lugar de que poderia ser melhor.
Sim. Como é que eu faço para tornar mais fácil? E aí também você sai do chicote, sabe? Que a gente pode sair do errei, acertei. Porque não é isso. E a aprendizagem, ela depende do aprendente, não de quem está facilitando. Quem está facilitando, literalmente, está facilitando. Quer dizer, a gente espera que a pessoa torne esse processo mais fácil, mas é a pessoa que tem que aprender. E isso não está na sua mão. O máximo que você pode fazer, por isso que é arte e ciência, né? É seduzir o suficiente para a pessoa querer. E seduzir o suficiente significa, na maior parte das vezes, ouvir a pessoa. Dar espaço para ela, porque todo mundo quer falar. Nem todo mundo. Tem gente que gosta de ficar quietinho e gosta de se manifestar de outro jeito. Mas, assim, as pessoas gostam de ter... de poder compartilhar, de poder falar, de poder mostrar o que elas sabem e tal. Sim. Usa isso, que é uma coisa legal. Mas vai tempo para a gente tomar a prática de fazer isso. Porque a tendência é sentar e palestrar. E, não é porque eu dou aula que eu não faço isso. Eu faço isso também. Eu ia dizer isso. Acho Vira que e mexe, tô lá numa palestrinha. Fernanda, porque chega até uma hora que é até mais forte do que a gente, né? Então, acho que mesmo que você saiba, você colocar em prática é você colocar em movimento e você tá aprendendo o tempo todo. Exatamente, exatamente. E, tem mais, né? Tem pessoas diferentes, tem culturas diferentes. Por exemplo... Lembra que eu falei do repertório, das coisas que não tem nada a ver, que podem ter a ver? Então, lá na dança indiana, que não tem nada a ver, mas todo dia me traz uma coisa, existia uma coisa que a gente aqui está muito acostumado, né? Você vai lá numa aula, sei lá, na academia, o cara tá falando assim, você vai pegar o peso assim, vai fazer a rosca assim, você já está fazendo, né? No Oriente não é assim não, tá? Você ouve. Você não se mexe enquanto o seu professor está falando. Jura? Inclusive, a gente tem uma postura oficial para você ficar ouvindo, que era com as duas mãos assim na cintura, né? Olha! Então, você só ouve enquanto ele está te corrigindo, está te dando orientação. Tá? Depois que ele para de falar, aí você pode se mexer. Olha! E isso é uma questão cultural. Então, na hora que você vai dar aula em outro país... É igual aqui. É igualzinho. Na hora que você vai dar aula em outro país, seja presencial ou online, você tem que se tocar dessas diferenças. É verdade. E eu faço programas internacionais, vira e mexe tem essas coisas, assim, a gente fala... às vezes a gente fala assim, o pessoal tá tão quietinho, tal. Não, eles não estão quietinhos, eles estão fazendo o que é certo para eles, né? Mas é engraçado, né? Porque a gente sente falta. Eu tô falando até por mim. Quando eu fico... Porque eu acho que é também nesses momentos que eu sinto que eu podia estar fazendo melhor. Que é quando eu tô falando, pô, mas é todo mundo quieto, ninguém tá perguntando, sabe? Aí, assim... Normalmente, a minha reflexão é, ou eu tô falando e ninguém tá ouvindo, tá todo mundo fazendo qualquer outra coisa. Grandes chances. Principalmente no online, né? Que tá todo mundo fazendo outras coisas. Uhum. Ou o que eu tô falando é tão complexo que, de fato, as pessoas precisam digerir. Que também tem isso, né? Sim. Às vezes a pessoa tá ali, ou as duas coisas juntas, né? Ela tá fazendo outra coisa e tá ouvindo o que eu tô falando, mas até ela... decantar ali todas as coisas que eu trouxe, vai demorar um tempo, então, de fato, ela não tem uma pergunta. E a gente tem que comer o boi por bifes, a gente não come o boi inteiro. Mas nem a sucuri come o boi inteiro, ela quebra os ossinhos, coitadinho, do boizinho. A gente, às vezes, tenta falar tudo de uma vez, e aí tem um lugar que, assim, eu não entendi uma palavra, pronto, começou a passar por aqui já não tá nem entrando no ouvido. E a gente tem que se tocar disso, né? E é difícil. Então, o que acontece? Aí vem a história do design instrucional. Porque quando eu organizo a minha aula, a minha reunião, usando o design instrucional, eu planejo as paradas para dar o espaço para todo mundo fazer o que tem que fazer. Agora, a parte que todo mundo quer saber é... tretas. Ou fofocas também pode ser. Não, fofoca não. Porque... Não, a gente não é fofoqueira. Não é. E eu esqueci o meu tricô pra gente fazer. Entendi. É por isso. É só por isso. É só por isso. Mas conta uma treta, aí a gente vai destrinchando. Eu vou contar duas tretas, mas assim, vou começar por uma, porque a gente falou da história de facilitação e a gente fala muito de facilitação de aprendizagem e a gente falou que você pode usar em qualquer outra situação. Sim. Né? Nas reuniões e tal. E aí, gente, numa ocasião, num cliente, a gente tinha que validar um treinamento. Então, eu tinha que validar com as pessoas que eram as técnicas, as que conheciam. Lembra de falar assim, tem um conteúdo técnico, você vai me dar informação técnica, eu vou colocar num formato andragógico e tal, para a gente fazer um treinamento. Então, eu precisava que as pessoas técnicas validassem
o conteúdo. Uhum. Não eram só técnicas, eram cliente. E aí que eles estavam muito animados, porque a gente estava fazendo muito treinamento divertido, as pessoas estavam falando muito e tal. Eles vieram para a reunião. Era uma reunião para validação. Então, o que eu ia fazer? Eu ia passar o conteúdo e ia contar. Gente, é isso daqui, para isso eu vou fazer tal exercício, vou fazer tal dinâmica, isso daqui a gente apresenta assim, o slide vai ser assado, né? Era isso. Eles chegaram para a reunião com a expectativa de passar pelo treinamento e vivenciar todas as dinâmicas. Sim, o treinamento teria umas 6 horas, eles teriam uma reunião de 1 hora, eu não sei de onde eles tiraram a ideia de fazer isso. Mas eles sabiam que eram 6 horas? O treinamento? Eu não sei o que eles sabiam na cabeça deles. Muito bom. Eu não sei. Eles acharam que era um treinamento de 1 hora, que você ia conseguir passar tudo isso em 1 hora. Não, a sorte é que Eu justamente... tentando responder pelos outros. Não, então, a sorte é que justamente muito atenta na história do facilitar e tal, né? E eles chegavam e falavam assim, eu quero ver, hein, como é que vai ser? Tô louco pra passar por uma diversão, e aí as dinâmicas, como é que você tá? E aí eu falei, cacilda, E tu Beca. fez? Não daria. Ah, tá, mas aí tu falou, gente. Então, aí Ai, nossa. eu falei, como é que eu vou sair dessa saia justa? Falando. Ô, gente. Era tudo muito sensível, porque era naquele lugar onde tinha um amor e um ódio e tal, essas coisas. Porque sempre tem a tal da política. Eu falei, ai, meu Deus, eu preciso que eles validem. Então, se eles ficarem insatisfeitos, eles não vão validar. Então, assim... Respira fundo. Já sei, vou usar uma ferramenta básica de facilitação. Vou começar o encontro levantando as expectativas. Mas essa aqui, em geral, a gente não faz numa reunião, né? Mas se a gente fizer, a gente consegue vários ajustes. E aí, eu comecei levantando as expectativas. Falei, muito bem, vamos começar essa nossa reunião, que eu falava sempre, reunião. Bem alto, assim. Bem alto. Reunião. E aí eu perguntei para eles claramente, o que vocês esperam desta reunião? E fui para um quadro para anotar. E quando eles começaram a falar, eu quero vivenciar a dinâmica, eu quero que seja divertido, eu quero que seja... O que aconteceria num levantamento de expectativas de um treinamento e não de uma reunião? Aí, eu falei, então, gente, de novo, como uma ferramenta de facilitação, e é assim que a gente faz, vocês já sabem, quem não sabe vai aprender quando estiver no encontro com a gente. Eu falei, então, gente, essas são todas as expectativas de vocês. E eu preciso dizer que a gente não vai atender a nenhuma dessas. E aí eles fizeram uma cara, como não? E eu falei, exato. Eu falei, gente, a gente marcou esse encontro para eu poder validar se o conteúdo que está aqui está correto ou não. Então, até porque o treinamento teria 6 horas de duração e a gente só tem 1 hora para fazer a reunião. Mas eu vou me sentir muito honrada se vocês estiverem na primeira turma de treinamento. E aí, aquele desconforto foi se dissolvendo e a gente conseguiu ser super assertivo, inclusive na validação, tal. A gente teve boas discussões, tal, mas foi muito legal. Então, sabe o perrengue que se consegue... Então, Nossa. foi muito legal. E foi uma ferramenta oficial de facilitação. Mas você deixou claro isso também ou não? Não deixei que era uma ferramenta naquele momento. Porque não fazia parte. Não precisava. Não precisava. Sabe que esse negócio de levantar expectativas, eu uso até hoje, né? Quando eu vou dar aulas e tal. Eu faço muito o final, a conclusão, que vocês levam daqui. Mas às vezes, por que eu tô falando isso? Porque às vezes eu percebo que mesmo que a pessoa saiba, na hora e se programe para usar, chega na hora da reunião ali, né? Normalmente em reunião, rola um acuamento ali, sabe? Tipo assim, ai, não vou fazer. Meio que, eu tô falando até por mim, porque eu já tive situações onde eu tinha programado para fazer, mas eu fiquei com vergonha de fazer, sabe? Porque, não sei, acho que tinham pessoas muito altas ali na sessão, sei que era, né? Mas olha só que curioso, é uma reflexão, assim, né? Compartilhando reflexões das minhas experiências também. Que eu percebo que isso acontecia muito mais quando eu estava trabalhando dentro da corporação. Agora, eu como consultora nunca tive isso.
Nunca, 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 nunca. Eu sempre, sim, qualquer reunião, qualquer situação que eu tinha que fazer, o que eu tinha me programado, eu chegava pro jogo, fazia as coisas. Agora, quando você tá dentro da corporação, parece que, por conta daquela história do jogo de xadrez, né? Não sei se a situação fica um pouco mais delicada. Você tem essa sensação? Então, Bruna, isso me lembra uma coisa tão fantástica, né? O poder da hierarquia dentro de uma organização é muito punk. E especialmente quando você pensa na sua carreira, né? Ai, quem está em cima de quem é o peixe maior, quem é o peixe menor, tal. Quando, na verdade, eu precisava realmente... Lembra, gente, se você não assistiu o primeiro episódio, assista, tá? Eu pedi um pacto da gente tentar trabalhar para um mundo melhor. Entre as possíveis soluções do mundo melhor é a gente mudar essa relação hierárquica, entendeu? Desta forma como ela é hoje, porque a hierarquia ela pode existir de outras formas. E também ela pode ser flexível. A gente precisa ser mais antifrágil na vida, né? Mas a gente Se você não sabe o que é antifrágil, vai pesquisar. Vai pesquisar que tem assunto. A gente precisa abrir mão disso quando a gente é facilitador. A gente está falando com pessoas, então a gente tem que esquecer. Não tem... Eu costumo dizer uma coisa muito feia, vou falar aqui, tá? Todo mundo vai no banheiro, faz número 1 e número 2, tá? Lembra disso nessa hora, tá? Essa pessoa está fazendo, então, talvez ela esteja com dor de barriga nesse momento. A gente é todo humano e no papel de facilitador você não pode enxergar essa hierarquia. E eu costumo dizer, inclusive, para cliente, tá? Que às vezes eles falam assim, bom, para a gente é muito comum que o RH fique lá no fundo da sala avaliando o treinamento. Para mim, ele tá, não tá? Porque eu realmente coloquei na minha cabeça que são pessoas. Estamos todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco, estamos juntos. E mesmo que eu saiba que tem alguém lá dentro que é de determinada hierarquia, eu trato como se fosse qualquer outro. Mas talvez seja de fato mais fácil esse papel de quando a gente está do lado de fora. É que eu sou uma pessoa meio sem noção, né? Eu vou contar quanto que eu sou sem noção. Lembra que eu trabalhei numa grande empresa de tecnologia? Lembro, claro. Super tradicional, super séria e super masculina na ocasião, muito mais homens do que mulheres, tal, enfim. Eu estava montando uma área que era bastante importante para a estrutura América Latina, mas ela ficava no Brasil. E a gente tinha que conseguir investimento da América Latina, tinha que o chefe da América Latina falar assim, tá bom, vai, vou investir na tua área, vou liberar a verba para você, vou liberar o budget. E a gente ia receber a visita do Pablito, chefe da América Latina, para ver como é que a gente estava organizando a área. Tudo bem. Eu sabia que, como era o chefe da América Latina, ele com certeza ia vir acompanhado de algumas pessoas. Meu foco era o Pablito. Pablito, que, né, eu tenho que conseguir a verba dele. Então chegaram as pessoas, eles se apresentaram, falaram rápido e tal. Pablito é ele. Ok, foco no Pablito. Mostra a área, faz aqui, explica ali, responde não sei o quê, responde de todo mundo, tá tudo bem. Na hora que eles iam embora, então eles estavam se despedindo, eu lá, inclusive a única mulher da área, um dos caras lá da comitiva estica a mão para dizer tchau. Nesta mesma hora, o Pablito me pergunta alguma coisa. E eu, estica sua mão aqui. Estico. Virei para responder o Pablito. E o meu chefe... Assim. E você ficou assim. E o meu chefe, então, eu até vi que você ficou assim, mas o Pablito era mais importante, entendeu? Eu ia voltar para esse cara, mas primeiro eu tinha que responder o Pablito. Aqui com aquela cara de poker face. Exatamente. E aí meu chefe falava assim, Fernanda, o João. E ele repetia, Fernanda, o João, Fernando, o João. E eu falava, qual deles é o João? E de mais a mais, quem é João na fila do pão? Exato. O que interessa é o Pablito. Né? Mas enfim, virei, desculpe, tchá, 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 tchá. O João era o chairman da companhia no Brasil. E eu não sabia. Mas... Aí, outro dia eu estava contando essa história para uma amiga, e aí ela falou assim, como assim você não sabia? Você não pesquisou? Eu entrei na empresa e eu não tive integração, então eu não sabia quem era quem, nem nada disso. E aí essa minha amiga falou assim, mas como você não pesquisou na internet? Não tinha internet. Papel importante dos onboardings, tá? Então, enfim. E olha lá, né? Porque naquela época a integração também era 3 dias que tu ficava lá ouvindo, blá, 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 tu conhecia quem entrou com você e malemar, né? Segue a vida. O que acontece? Tempos depois, houve um lançamento de produto, uma festa exclusiva para alguns clientes e alguns executivos da empresa. Estava eu, meu chefe lá. E, de repente, chega quem na festa? João. João chega acompanhado de um cliente bacanão.
Então tava assim, eu, meu chefe, mais umas pessoas. João chega perto de mim. É óbvio que ele não sabe o nome de todo mundo. Claro. Mas o meu ele lembrava, porque eu deixei ele com a mão pendurada. No vácuo. Então ele chega e me apresenta. Ah, olha, fulano de tal, essa daqui é a Fernanda, tá gerenciando a área tal. Oi, Fernanda, tudo bem? E passou. Falou oi, oi, para os demais que estavam comigo e passou. Meu, eu fiquei aguentando piadinha do meu chefe forever por causa disso. Mas também eu sei que ele ficou com dor de cotovelo, porque ele lembrava o meu nome e não dele. Então, às vezes, uma coisa ruim pode estar te salvando. Tu sabe que tu tava falando assim, eu lembrei. Tipo, pode ser coisas ruins que acontecem, na hora tu acha que é ruim. Mas depois você vê que é ou que vai virar uma coisa boa, ou que vai virar um aprendizado, né? Eu tava falando, eu lembrei, assim, não tem uma ligação tão direta assim, mas tem a ver com aprendizado. Quando eu comecei a facilitar, um dos eventos que eu facilitava era o Service Design Jam. Que é aquele evento acontece 2 vezes no ano, é mundial, beleza. Aí, cada lugar vai ser o host ali, né, daquele evento e tal. Enfim, tava eu lá. Eu já participei como participante, que é muito legal, e eu também já participei como facilitadora, que também é muito legal. Mas bom, tava eu lá facilitando o meu grupo, né? E aí, assim, um grupo normalmente de 5 pessoas na mesa e tal. E aí, assim, eu já tinha passado pelo processo, então eu sei qual é o processo todo, quais são as etapas, o que precisa fazer, quais são os entregáveis ali que eles precisam executar, tudo mais, beleza. Aí, bom, chega ali sexta noite, sábado e domingo o dia inteiro, tá? Aí chegou ali, tipo, sábado à tarde, a galera, tipo, eu falava assim, né? Olha, agora a gente vai começar a etapa tal, né? Vamos começar? Não sei o quê. E sempre tem, para cada fase, tem uma pausa para explicar o que é aquela fase. E porque como o desafio sempre começa de uma forma, com um desafio muito abstrato, então cada grupo vai desembrenhar para um lugar diferente, entendeu? Beleza. E aí eles param, avisam, olha, agora a gente vai entrar no Define, então agora a gente precisa fazer bibibobó. Beleza. Aí rolou ali a explicação, aí os facilitadores voltam para os grupos, e aí vai lá o grupo, o facilitador fica ali naquele papel de facilitar. Show de bola. E aí eu tô ali falando, assim, ó, agora a gente precisa fazer tal coisa. E, cara, eu comecei a entender que eles estavam cagando pra mim. E eu tô assim, mas Katsu, o que tá acontecendo aqui? Que eu tô falando que precisa fazer o negócio e a galera não tá ouvindo o que eu tô falando? Mas o que é? E era sábado já no final do dia, assim, sabe? Aí eu assim, mas o que será que tá rolando? E eu tentei. Falei, bom, tá bom, entendi. Vou lá pedir ajuda pros universitários, né? Vou lá. Aí fui lá pra panelinha dos facilitadores e falei assim, ó, vocês que têm mais experiência aqui do que eu, me fala o que tá acontecendo, porque eu já falei 1000 vezes pra aquela galera fazer o exercício e tal, e eles não estão fazendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Aí um deles, se eu não me engano, o senhor Cláudio estava nessa panelinha nesta época. E aí, ele falou assim, não sei se foi ele ou se foi um outro amigo, mas era alguém que já tinha um pouco mais de experiência. Falou assim, ó, isso costuma acontecer mesmo. Então, depois de um tempo que você já tá no grupo, é como se você fizesse parte do grupo. Então, é como se você parasse de exercitar algum tipo de influência. Aí eu, legal. Então, o que eu faço? Aí, assim, tipo, tá, eu preciso fazer meu trabalho. Aí ele falou assim, ó, vamos fazer assim, você me fala exatamente o que você estava falando, que eu vou lá e vou repetir a mesma coisa. Aí eu falei, tá bom, então vai lá e fala, precisa fazer A, B, C, D, tá bom? Tá bom, beleza. Aí ele foi lá, oi, tudo bem? E aí, como é que tá? Porque a gente ficava trocando, né, visitando. Aí vinha lá, aí a gente ficava fazendo esses tours, aí ele foi lá nesse grupo, né, que eu tava facilitando. Oi, e aí, como é que vocês estão? Ah, a gente tá aqui batendo a cabeça um pouco, não sei o que lá. E eu fiquei bem de longe, só assim, ó. Deixa eu ver. Ódio. Cara, tu acredita que foi isso que aconteceu? Ele foi lá e repetiu. Eu ouvi ele repetir exatamente a mesma coisa. E o grupo fez. Aí ele voltou. Pronto, tá resolvido. Aí eu falei assim, não é possível. E agora? Não, tá tudo bem. Agora você vai voltar lá, eles vão continuar te ouvindo. Você tem alguma explicação para isso? Lógico. Então vai, por favor. Enquanto você estava falando, eu estou pensando aqui na quantidade de skills e de conhecimentos que a gente precisa ter para ser um facilitador cada vez melhor.
Entre outras coisas, e assim, e acho que são sempre saberes complementares, sabe? Não é necessariamente a técnica de facilitação, mas, por exemplo, entender as dinâmicas de grupo, não estou falando dos joguinhos de dinâmicas de grupo, mas como é a dinâmica de pessoas quando elas se juntam, como é o swarm, como é que é uma rede, como é que é uma dissolução, o que junta, o que separa. Eu vou te dar um exemplo muito simples de coisa que a gente costuma fazer, tem alguém na turma que essa pessoa está enchendo o saco. E que a pessoa abre a boca e todo mundo já está virando o olho para ela. Todo mundo tem um grupo. Todo mundo tem alguém assim. Aí você vai lá e dá uma invertida nessa pessoa porque ela está atrapalhando. No primeiro segundo, as pessoas vão fazer assim, yes, se fudeu, se fudeu. No segundo segundo, elas te odeiam. Fica com dó, né? Por que fica com dó dele? Porque ele é um igual a eles. Então você foi cruel com o outro. Então, entender como é que funcionam as pessoas quando elas estão enquanto indivíduos e quando elas vão se juntando em grupos é uma coisa importante. Não vou explicar exatamente qual é o ponto, mas é que assim, tem um conjunto de coisas. Um deles é esse, né? Se você está muito dentro, você realmente faz parte. Inclusive, quando a gente faz, por exemplo, uma conversa, quero conversar sobre depois uma atividade, o ideal é que você sente em círculo e que você fique na mesma altura das pessoas para que eles enxerguem que você não é mais um facilitador, que você é um igual a eles e, portanto, eles se sintam à vontade de partilhar qualquer coisa. Entendi. Então, mas tem a hora certa de fazer isso também. E aí, na hora que você tem que virar o facilitador, você levanta. Porque aí você muda de posição. Você não é mais um parte deles. Doideira. Tá vendo? É um bocado de coisa que eu faço. A gente faz instintivamente. Exato. Mas quando a gente sabe, a gente consegue usar isso a nosso favor. Total. Não, traz uma clareza que é... Sim, e você não usa isso no susto. Você fala assim, eu vou tentar alguma coisa. Sim. Não, você fala, então aqui o ideal é isso. Se esse daqui não funcionou, então peraí, é aquilo ali. Entender essas dinâmicas é mega importante, importante. Mas você não vai saber isso de primeira e também tudo bem, a gente vai errar e vai aprender. Mas é legal a gente tomar nota das coisas e conseguir ver padrões. Talvez você vá aprendendo. Agora sim, vai entender dinâmicas de grupo. Olha, as aulas que eu mais odiava na faculdade são as que eu mais amo hoje. Sociologia, antropologia, ciências políticas, teorias de comunicação. Então, assim, quando você estuda sociologia e antropologia, essa situação estava clara. Que doido, né? E é muito isso mesmo, porque você junta, assim, 5 pessoas, né? A, B, C e D. E vai ser de um jeito a dinâmica aqui. Agora, se você... sei lá, 3 grupos iguais. Agora, se você fizer um grupo só com As, só com Bs, vai ser outra dinâmica de grupo. Por isso que existem... Outro tipo de comportamento, é muito doido, né? Por isso que existem metodologias como, por exemplo, o Word Café, em que você monta os grupos e você vai tirando uma pessoa por vez do grupo. Né? Para manter uma ideia, e o Word Café ele não fecha questões, ele abre questões, né? Então você mantém uma parte histórica, mas você põe um elemento novo, só um elemento novo, que se você troca todo mundo, eles vão para outro lugar. Exato. O Word Café é também uma ferramenta que a gente usa no design de serviços. Exatamente. Então, é por isso que você desenha as metodologias, você vai usando esses saberes, esses conhecimentos. Que legal. Agora, também, de novo, existem coisas que funcionam mais em algumas culturas do que em outras culturas. Isso é bem legal, assim, da gente saber. Eu acho que das histórias, assim, que a gente sempre tem umas histórias engraçadas, de cair na sala de aula, tipo, eu já fiz isso já aconteceu, os micos que a gente paga. Ai, mico, gente, assim, eu nem considero o mico uma questão, assim. Eu já tive... Já faz parte. Assim, tu Você já introjeta, tá em você. Já tá no inferno, abraço capeta. Entendeu? É isso. Zero, assim, eu falo assim, me chama pra passar vergonha, entendeu? Porque tô ali no evento, o que precisa fazer? Vamos lá, é nóis. E sabe que você tava falando da história de que você faz a pergunta no começo, se era legal, depois você pega no final e tenta ver se foi legal ou não, e que às vezes você sente que as pessoas não estão sendo sinceras com você e tal, é porque às vezes elas ainda não processaram. E também porque, na maior parte das vezes, elas estão esperando... elas acham que você está esperando uma determinada resposta certa. Eu sinto isso também. Então, e aí, quando eu falo que não tem resposta certa, aí pelo menos uma pessoa que tem coragem abre o microfone, porque eu tô dando essa situação bem online ali. Eu percebo que no virtual. No presencial, a dinâmica é outra, porque também tem essa diferença. Não sei se você tem histórias... Desse tipo, porque a dinâmica é muito diferente. E aí tem um ponto super importante. O que a gente fez, especialmente a partir de pandemia, quando tudo foi para online?
A gente tentou replicar o presencial no online, não funciona. É outra mídia, são outros estímulos, é outra história. Então, se eu simplesmente sentar na frente da tela e tentar dar uma aula, por mais que eu tente interagir com as pessoas, não vai rolar. E quando a galera tá de câmera fechada? Exato. Esse é um ponto. E assim, Terrível. é terrível mesmo. Então, assim, e todo mundo cansou, a gente pegou fadiga de Zoom. Total. Então, assim, que tal a gente fazer um digital? O que é o digital? Meio a meio? Mistura de físico com digital. É o que a gente tá fazendo aqui. Yep. Que tal eu... Não sabia que isso tinha um nome. Tem nome, tem nome. E você pode fazer na experiência, por exemplo, se a pessoa recebe alguma coisa física na casa dela, que ela vai usar, digital. Se ela tem que fazer, tem alguns cursos que são assim, que você faz totalmente online, mas aí você tem que encontrar o seu grupo presencialmente para fazer um projeto. Isso é digital. Ou então, aqui no nosso caso, em algum momento, que eu não posso dizer quando exatamente, né? Porque senão quebra um momento da surpresa. Mas o mentorado recebe o Welcome Kit, né? Em casa. É que não é um welcome, na verdade, né? É um presente da mentoria. Não é no começo da mentoria, efetivamente. Então, eu já tô dando aqui, já tô dizendo que no começo não é. Em qualquer outro momento, você vai, se você for um mentorado ou mentorada, você vai receber um presente. Mas é um jeito de você tangibilizar, né? De você tangibilizar. Mas você tem outras coisas também. Eu fiz um curso online numa plataforma tipo Coursera e de um assunto que é a minha vida paralela, que é mindfulness, né? E era um curso sobre mindfulness e tal. Tem meditações no meio e tal. Mas ok, é um conteúdo, enfim, já tinha feito as aulas. E assim, ele é online e assíncrono. Como é que você faz para fazer? Tinha exercícios que você fazia e que ele pedia para você ir na rua e fotografar e postar foto. Tipo, no seu dia a dia, quando você tiver tal sensação, ou fotografe algo que represente tal coisa para você. Esse exercício você postava e as pessoas comentavam sobre isso, sabe? E tinha orientações para como fazer o comentário, né? E eu achei isso sensacional, porque ele é totalmente assíncrono, mas ele é interativo de alguma forma. Eu ia dizer, integra de alguma forma ali Exatamente. A galera, né? E me obriga a ter uma ação que, como a meditação mindfulness, é fora da tela. É fora da tela. Sim. Então, eu preciso, no meu design de serviço, de aula, ou de reunião, ou de... Enfim, eu tenho lá a minha retro, que eu vou fazer... eu tenho que achar um jeito de fazer esse negócio se adequar a essa mídia. Total. Né? Eu tenho que juntar essa mídia a essas pessoas. Sim. Quando eu dava aula no presencial, eu percebo que a dinâmica era outra, porque a gente consegue ver a reação das pessoas e fisicamente também, né? Então, você consegue ver se a pessoa tá... Se tá indo pelo caminho certo, se ela tá interessada, se ela não tá. Inclusive, recentemente eu dei aula presencial numa escola. E aí, olha só, né? São 5 dias, foram, né? 5 dias. E aí, no terceiro dia, eu falei sobre feedback, tá? Era uma turma de graduandos. Ok. Chegou no terceiro dia, eu também participei do exercício, que era para eu trouxe algumas situações e eles precisavam escrever feedbacks na estrutura que eu propus ali, né, de comunicação não violenta, para aquelas situações, como se eles estivessem passando por aquela situação. Daí eu aproveitei também, fiz parte da dinâmica e eu fiz o meu feedback para eles. Eu falei, então eu vou começar dizendo, tá bom? Tá bom. E aí eu disse lá, olha, quando eu tô aqui, acontece a situação, né? Então, assim, quando eu estou aqui dando aula para vocês, pipipopopó, eu me sinto constrangida, alguma coisa do gênero, porque vocês ficam o tempo todo no celular e vocês ignoram, eu me sinto desvalorizada porque vocês estão ignorando todo esse conhecimento que eu estou compartilhando com vocês e que eu construí com tanto carinho. Aí, assim, ó, todos ficaram assim, ó. Entende? Então, assim, até no presencial, eu acredito, né, que você tem recursos diferentes também para quando essas situações acontecem, para você contornar. No digital, você acaba ficando um pouco mais restrito, porque eu já cansei, assim, ó, e cansei mesmo. Chegou uma hora que eu falei assim, não dou mais aula nesses termos, de dar aula para avatar,
sabe? Cara, à noite a gente tá ali dando aula. Eu tô abrindo mão de fazer um bocado de coisa. E tá, assim, uma sala com, sei lá, 40 pessoas, todo mundo de câmera fechada. Bruna, Não é triste? é triste, mas essa talvez seja a coisa mais dolorida e melhor pra gente. É. Sabe por quê? Por quê? As pessoas no celular na sua sala de aula estão dizendo pra você que a aula não tá boa. É. E aí, ao invés de eu me sentir desvalorizada, eu tenho que buscar recursos para modificar a estratégia. Então, quanto mais eu tenho recursos e mais eu consigo usar, e menos eu fico teimosa em dar o meu jeito, né? Tipo, eu preparei isso daqui, vai ter que ser desse jeito. Então, eu consigo fluir com a turma aí indo. E também eu preciso perceber os sinais. Às vezes as pessoas estão cansadas. É. Uhum. E assim, você precisa dar uma pausa, é um pit stop, vamos parar aqui. Já foi muito conteúdo, foi muito complexo, não vai. Mas está faltando meia hora, dane-se, né? Eu acredito nisso também. E no online é a mesma coisa. Eu já, inclusive, parei não, né? Terminei uma aula, assim, uma vez, num curso, faltando, sei lá, uns 40 minutos. Eu falei, ó, gente, já deu, tio, não. Aí eu lembro que o dono da escola, né, já acabou? Eu falei, já acabou. Ah, não, sabe assim, não tava mais, a galera tava estafada. E assim, não adiantava eu seguir com a aula, entendeu? Só pra ficar ali, cumprindo tabela. Não, e é louco porque a gente se sente ameaçado, né? A gente se sente desvalorizado, a gente fala assim, só que a gente vai para aquele lugar da hierarquia. É muito difícil eu mudar o meu mindset. Total. Para usar essa palavra horrorosa. É muito difícil, porque eu fui treinado de uma determinada forma. Então, para a gente ir para o formato da colaboração e coisa e tal, é difícil, inclusive, para a gente. É por isso que é tão importante você treinar, você exercitar, você conversar e coisa e tal. Eu acho que eu aprendi isso sempre. Se a gente não ouve com o ouvido, a gente ouve com a bunda, sabe? Você apanha no bumbum. E aí, eu dava aula num pós-graduação de marketing social numa universidade. E quando eu comecei a dar aula, as pessoas me avisaram, olha, essa turma sempre chega super atrasada, eles nunca chegam no horário, blá, 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 blá. Isso pra mim também. Eu falei, ok, tudo bem, vou tentar fazer o meu melhor para isso não acontecer. Bom, fiz a primeira aula, foi super legal, trouxe umas coisas diferentes, porque eu não sou acadêmica, então talvez, né, pensei eu, vai ser legal. Segunda aula também chegaram no horário, mais um ou dois mais atrasadinhos e tal. Terceira aula começaram a atrasar 15 minutos. Quarta aula, meia hora e os caras não estavam lá. E eu sabia que eles estavam na lanchonete lá embaixo. Eu fui ficando puta. Tu foi lá na lanchonete, falando, e aí, vamos começar a aula aqui? Ficando nervosa. Quando eles subiram, aí eu tinha conversado com a secretária e falei assim, a que momento eu posso ir embora e considerar meu dia pago? Né? Aí ela me falou que depois de meia hora, eu falei que eu não fico refém, né? Aí ela, de meia hora eu já podia ir embora, então eles subiram depois de meia hora, subiram depois de 40 minutos. E aí eu falei para eles, como todo bom professor, carrasco, eu falei para eles, gente, é o seguinte, eu já combinei com vocês como é que é o esquema de aula, como é que é o esquema de prova, de avaliação e tudo mais. O conteúdo dessa aula será considerado dado, porque vocês não estavam aqui. Eu estou indo embora, eu fiquei aqui só para dar esse recado para vocês, para que vocês estudem, a gente vai ter o trabalho, vai ter a prova que tem que ter e tal. Espero que vocês no próximo venham no horário, mas se não vierem a gente vai funcionar do mesmo jeito. E eu só queria deixar aqui um recadinho para vocês. Vocês estão pagando para fazer esse curso. E eu estou recebendo. Adivinha quem está sendo esperto de não chegar na aula? E fui embora. Nossa, putíssima. Putíssima. Rapaz! E aí? Nunca poderia ter feito uma coisa tão errada na minha vida. Nunca mais eles voltaram. Eles voltaram, eles fizeram a aula e tal, mas assim, eu estava completamente errada. Porque o que eles estavam me dizendo ao não ir na aula é, isto não está me interessando. Estou de saco cheio. Isso não está me interessando, eu não vejo a aplicabilidade disso, tarará, tarará. E aí eu, como eu sou maravilhosa, como é que eles não estão lá ouvindo as minhas doces palavras, todo o meu saber, decantar o meu saber para esses reles cidadãos. Como é que eu não poderia estar lá? Como é que eles dão uma dessa comigo, entendeu? É verdade. E aí a gente tem que começar a exercitar essa saída do ego, que é dificílima, porque ainda hoje eu tenho vontade de bater em umas pessoas, mas não, eu sou uma pessoa um pouco mais iluminada, volta. Mindfulness, muita meditação. Mas assim, é muito interessante isso, né? E vou te contar mais, desvalorizada não é um sentimento.
Sim, eu falei tudo errado, mas Não, mas tá tudo é certo. isso. Mas é isso, porque você teve a sensação de que você foi desvalorizada pelas pessoas, mas você devia estar triste, você devia estar com raiva, você devia estar com tudo isso. Mas sabe o que é engraçado? Nessa mesma experiência que eu tive, no final, lembra que eu te contei que eu aplico a conclusão e tal? E aí, assim, foram 5 dias, né? No final de toda a aula, tinha lá a conclusão. E aí, que vocês aprenderam, né? E tudo mais, tá. Aí, nesse mesmo dia... Não, mentira. Foi no último dia. Foi a mesma situação. Mesma não, né? Bem parecida com essa sua. Me falaram assim, ó, essa turma aí, viu? Não sei o quê, né? Só que, pra minha surpresa, eles chegavam todos na aula, no horário e tal. Daí eu falei assim, bom, então tá rolando, né? Então, beleza. Na sexta-feira, eu já fui preparada psicologicamente pra ninguém ir. Porque eu falei assim, gente, sexta-feira, sabe? Assim, eles já devem estar de saco cheio dessa professora que chegou aqui nessa semana diferentona, dando um monte de dinâmica. Beleza, vamos nessa. Todo mundo, a sala cheia. Daí eu assim, misericórdia, tá bom. E aí, lembra, né? Todo dia eu perguntava, conclusão, e aí, me conta, o que vocês aprenderam, o que vocês lá, tá. E aí eu percebia que tinha uma timidez, mas eles falavam. Chegou no último dia, eu fiquei assim, tá, e aí? Só que agora eu quero a conclusão da semana, tá? Sexta-feira, agora pra gente sextar feliz. Tudo bem? Tudo bem, então vamos lá. Aquele silêncio. Eu assim, misericórdia, gente, o que tá acontecendo? Aí eu olhei assim, eles tipo, sabe quando a pessoa tá tímida assim, ó? Não, assim, não ó. olha pra você não cruzar o olhar? Exato. Aí eu olhei assim, vocês não estão acostumados com isso, né? Aí, assim, ó, umas 4 pessoinhas assim, ó, 3, 4 pessoinhas fez assim, ó. Daí eu assim, meu Deus, que loucura! Imagina, elas não estão acostumadas a serem ouvidas. E se a gente tem a barreira da hierarquia, porque a gente foi formatado assim, eles também têm essas barreiras. Exato, exatamente. Então, parte do processo de facilitação, e por isso é arte e ciência, é criar este caminho e deixar com que esse caminho, sabe a tal da segurança psicológica? Que ela aconteça. Porque, por exemplo, na hora que eu fiz uma ameaça dessa, cadê a segurança psicológica? Foi embora, não existe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exato. Né? Mas são coisas que a gente vai aprendendo. E também eu não matei ninguém, então tá tudo certo. Sim. Ninguém traumatizou por causa disso. Eu imagino, eu espero que não, gente, se eu traumatizei, desculpa aí, foi mal. Eu era jovem, não sabia o que estava falando. Sim. Eu acho que tem, assim, milhares de histórias, de situações que a gente pode contar, desde um pequeno exercício até... Cara, tem muito exercício que eu vou fazer que as pessoas respondem completamente errado. E aí você fala, caracas, o que a gente faz com isso, né? A gente faz uma nova pergunta. Não, a gente não pergunta de novo e mais alto e devagar. Não, a gente tenta achar um outro caminho para entender como é que as pessoas pensam e tal. Só que, invariavelmente, quando a gente tem isso daqui de resposta, você fala, que turma burra. Mas, invariavelmente, em todas essas, eu aprendi muita coisa. Porque elas me mostraram um jeito de pensar, um jeito de ser, uma cultura que não existia, sabe, assim? E que eu não estava falando na língua delas. Primeira vez que eu fui dar um treinamento na Amazônia, cara, eu achava que Belém, Manaus, o norte, era o Nordeste com água doce, entendeu? Então, você acha que é aquela mesma malemolência, aquela mesma abertura... Não é. Primeiro que essas pessoas têm um nível de escolaridade muito alto, elas têm um nível de crítica muito alto. Enfim, elas têm uma outra vida, né? E eu não conhecia essa vida. Menina, graças a Deus que tinha novela da Jade na época, do Você Vai Queimar no Mármore do Inferno e tal. Porque e tinha altíssima audiência. Então, em algum momento, eu soltei uma piadinha com uma frase dessa e eles riram. Eu falei, opa, achei o caminho. E então eu passei a me comunicar com eles com a linguagem da novela, que eu nem assistia, entendeu? Tipo, aquelas noites eu fiquei assistindo. A novela tem esse poder, né? Tem. Porque aí eu consegui chegar na linguagem para abrir os coraçõezinhos para poder conversar com eles. Cara. E aí eu fui aprender um tantão de coisa, entendeu? Então, cara, a facilitação, eu diria que não é facilitação de aprendizagem de reunião, é facilitação da interação entre pessoas. Ela é uma coisa tão brilhante no sentido de... Você sai de cena para deixar as pessoas brilharem. E é tão lindo, é tão legal.
Agora, para você fazer isso, você precisa aprender coisa pra caramba. É, E continuar aprendendo. E isso é legal. Isso Porque é a gente, eu não sei se vocês sabem, eu contei minha idade, mas enfim, não sei se vocês sabem quando começa a terceira idade. A terceira idade, oficialmente, para os cartõezinhos aí de ônibus, é com 60, 65, né? Mas ficar velho, você fica quando você decide parar de aprender. Então, enquanto eu tenho algo que me instiga a aprender e me obriga mesmo a aprender, eu estou mantendo a juventude. total, eu né? concordo. As rugas não dizem isso. Mas Não, tem o botox, coraçãozinho é outra coisa. Não, amor, tem botox, bobagem. já para. É, dá-lhe. Deixa. Vou fazer um... Isso é só um detalhe. Para com isso. É. Bom, eu acho que eu concordo, 100%, eu acho nada. Eu tenho certeza que esse é o caminho mesmo. E a facilitação, ela tem esse poder mesmo de ultrapassar todas essas barreiras. E aí, ó, ainda bem que você trouxe esse exemplo de Manaus, né, ali do norte. Que é o que eu sempre digo, que existem muitos Brasis dentro do Brasil. Eu sou assim, sou zero viajada, zero, mas essa é a minha premissa. Eu não chego em lugar nenhum achando que eu sei, que eu conheço, porque se eu fico pensando, meu ponto de partida é o seguinte, se eu sair daqui da capital e pro interior de São Paulo, já é um universo completamente diferente. Por que raios eu vou acreditar que se eu for pro interior do Brasil, vai ser a mesma coisa, entendeu? Então, sim, é uma bobagem. Na cabeça do brasileiro médio, os paulistas são todos arrogantes. Gente, assim, eu sei, temos paulistas arrogantes, tá? Mas não é assim. Mas não é assim para todo mundo. Que a gente tem um jeito de falar meio chato. E Mas, o nosso assim, jeito também, assim, eu vou falar por mim, hein? Eu não acredito que a forma de falar do paulista é o correto. Não, não é. Não tem essa. Tá tudo bem, só vocês têm sotaque, a gente não. Tô brincando. Exato. Essa é a piada. Mas assim, a gente é tido como... Eu faço bastante coisa no Brasil, então... Brasil afora. Então a gente sabe que a gente chega, as pessoas têm um pé atrás porque a gente é arrogante. Mas é porque também muita gente chega justamente com isso. Eu tô na capital mais rica do país, então eu sei de tudo. Sabe nada. Sabe nada. Sabe nada. Exato. É isso mesmo. Tá É isso certíssima, Bru. Viu? Então, olha, infelizmente, eu vou precisar encerrar essa nossa conversa, tá? A gente vai precisar ali ficar em posição fetal agora, alguns minutos pra gente ir embora. Da próxima vez, a gente precisa trazer um cesto para a gente ficar aqui tricotando, tá? A gente tem que lembrar disso. Tá bom. Tá? Da próxima. Se a gente esquecer, você lembra, a gente coloca aí nos comentários, tá bom? E aí, se você quiser ter o prazer de conhecer toda a metodologia de Fernanda, tem dentro da mentoria. E também faz parte da imersão que a Jornada Maestria oferece. Então, para de marcar bobeira, entendeu? E junte-se aos bons. Bom, espero que você tenha gostado deste episódio, parte 2, com todas essas tretas, essas histórias e, enfim, que você, de alguma forma, tenha podido se conectar com alguma história, algum fato engraçado ou curioso que a gente tenha contado aqui, certo? E muito obrigada. Eu que agradeço, amor. Por horas de conversa. Na verdade, é sempre um prazer ficar papeando com você. Ficaria horas mesmo. Ufa. E A gente vai. A gente vai fazer, a gente fala, né? Nossa Senhora. Enfim. Mas eu queria dizer uma outra coisa, né? Essa sua iniciativa da jornada, da mentoria, ela é tão necessária que eu não perderia por nada. Você é linda. Não, eu sou. Quem é linda é a Gisele Bündchen. Fofinha. Ai, obrigada mesmo, viu? Sim, é um prazer e eu agradeço mesmo todo dia, todas as pessoas que eu tenho ao meu redor e você é uma delas. Obrigada, amor. Mesmo, viu? Ai, um abraço. Coisa boa ser rodeada de Bom, gente né? assim, né? Ai, eu amo, viu? Então, olha, te vejo no próximo episódio. Deixa ela pegar aqui o celular dela, tá tudo certo. Peraí. Te vejo no próximo episódio e desfrute de todo esse saber que a gente acabou de compartilhar com você, certo? Beijo. Tchau!